Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Novo Ensino Médio, com o tema Montesquieu e os Três Poderes. Ainda no âmbito das reflexões sobre o Estado e poder realizadas no século XVII e XVIII, destaca-se o pensamento do filósofo francês Charles de Montesquieu, 1689 a 1755. Sua reflexão trouxe muitas contribuições para o pensamento político moderno e contemporâneo, antecipando-se ao positivismo e à sociologia. Ele buscou leis constantes na história e nas sociedades. Sobre a influência dos escritos de Locke e das instituições políticas inglesas, ele escreveu sua principal obra, O Espírito das Leis. Nela, o pensador refletiu, em outras preocupações, sobre a necessidade de limitar o poder absoluto do rei no Estado. Para que não se possa abusar do poder, é preciso, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. De acordo com Montesquieu, o poder do Estado deveria ser organizado ou distribuído de forma tal que invalidasse sua concentração em uma pessoa ou em um grupo restrito. O trecho a seguir nos esclarece mais sobre esse assunto. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrado, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, porque se pode temer que o mesmo monarca ou mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre particulares. Montesquieu propôs a divisão do poder político em três: legislativo, executivo e judiciário, como a melhor maneira de limitar o poder absoluto. Isso porque a concentração de todos esses poderes em uma só pessoa ou grupo os colocaria acima da sociedade. Imagine, por exemplo, que o mesmo indivíduo ou grupo pudesse criar uma lei, executá-la e julgá-la. A sociedade estaria à mercê da sua arbitrariedade e ninguém poderia freá-lo. Dessa maneira, não haveria liberdade política. Com a divisão do poder político do Estado em três poderes autônomos, as funções e os limites de cada um deles seria bem definida, tornando-os mais fáceis de serem regulados e controlados. A teoria dos três poderes de Montesquieu se aperfeiçoou nos estados democráticos, nos quais cabe ao poder executivo administrar a coisa pública, ao poder legislativo elaborar e aprovar as leis, e ao poder judiciário garantir sua aplicação e o julgamento dos indivíduos que as desrespeitarem. A democracia contemporânea, que deve muito de seus pressupostos teóricos ao contratualismo, está envolvida em uma profunda crise de representatividade. Segundo alguns pensadores, ela decorre, entre outras coisas, do distanciamento entre povo e governantes e do enfraquecimento das tradicionais instituições representativas, como os partidos e os sindicatos. O apelo à popularidade e à força. O apelo à popularidade também é conhecido como apelo ao povo. Esse argumento utiliza o fato de muitas pessoas, ou até mesmo a maioria delas, acreditarem em algo como se fosse prova de que a ideia é verdadeira. Esse tipo de falácia muitas vezes dificultou a aceitação maior de teorias pioneiras. Por exemplo, na época de Galileu, a maioria das pessoas acreditava que o Sol e os planetas orbitavam em torno da Terra. Portanto, o astrônomo foi ridicularizado por apoiar o modelo de Copérnico, que corretamente colocava o Sol no centro do nosso sistema solar. O seguinte argumento é elaborado por um adepto do nazismo a respeito do apoio de boa parte da população alemã a Adolf Hitler. É mais um exemplo da falácia de apelo ao povo. Se tanta gente apoia Hitler, é porque ele deve estar certo. Outra falácia relativamente comum é a do apelo à força, seja ela física, de poder e etc., utilizada quando se ameaça alguém, obrigando-o a aceitar uma conclusão, como na frase: faça o que eu estou mandando, senão será despedido. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero você no próximo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!